Programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1, na virada de página do programa Light News. Nós temos a entrevista com o Fernando Boto Lamolla, advogado e também é pós-graduado em saúde mental, em psicopatologia e psicanálise e direito de negócios internacionais. Está aí conosco. Bom dia, Fernando, bem-vindo ao programa. Oi, Maria, bom dia, é um prazer estar aqui contigo. Prazer estar com você também. Bom, você sabe que você me mandou uma espécie de currículo, que é o que a gente sempre pede, para dizer o que você já fez ou não, tá? E o azar é seu, porque quem mandar para mim uma palestra com o título que foi salvo por uma cueca. Então, resumindo, você acabou de estragar a própria entrevista, porque óbvio que eu vou perguntar para você, como é que uma cueca salvou a tua vida, já que você já fez palestra sobre isso? Eu já vi que você fez um trabalho de jornalista investigativo. Mas nada, não. Estou aqui, acabei de chegar agora. Isso aí era 0,5%, é meio por cento do que a gente mandou, mas ok. Fala aí. Há cerca de uns 3 anos, eu fui convidado para fazer uma palestra num evento lá em Goiás. E me pediram para fazer uma coisa muito tocante, que instigasse a curiosidade das pessoas. Desculpa, a cueca sempre instiga. Com certeza. Mas a cueca era minha, tá? Entendi. Não tenho nada a ver com isso. Mesmo porque eu não uso, né? Então tá tudo certo. Pode falar. Mas isso porque você não vive em Portugal. Ai, meu Deus. Porque quando eu estava em Portugal foi onde aconteceu a situação. Eu morei muitos anos na África e eu tive uma experiência que foi difícil porque eu contraí uma teníase. Teníase de tênia saginata? Aquele bicho lá que parece um macarrão que a gente estuda? Perfeitamente. Meu Deus. Eu, na verdade, há muitos meses, há mais de ano, eu encontrava no banho... Aqueles pedacinhos? Aqueles proglotes. Meu Deus do céu, aquilo lá a gente estuda que parece um talharinho, é isso? Exatamente. Putz, cara, meu Deus, agora eu não vou mais dormir. Al dente. Meu Deus, eu não consigo dormir quando eu penso em verme. Agora acabou com a minha vida. Não, mas Vou tomar um vermífugo saindo daqui, não tô brincando, eu sou hipocondríaca. Pois olha, eu tomo todos os anos, né? Porque, na verdade, eu começava a encontrar aqueles proglotes na roupa de cama, no banheiro de casa, em vários lugares. Eu não sabia o que era aquilo. Peraí, mas aquilo não sai só nas fezes? Pois é, pelo que eu entendi, pelas minhas leituras de leigo, né? O proglote, ele sai espontaneamente, né, do teu corpo quando é da saginata, que eles têm mobilidade. Meu Deus do céu, que horrível. Tênia sólium, parece que não. Meu Deus do céu. E daí você tinha... Ai, que horrível. Tá ótima essa entrevista. Nossa, que graça. Meu Deus, tá matando mesmo. Por que eu fui perguntar? Daí continua. Bom, aí... Que amor, Fernando. Continue, meu amor. Daí teve... eu via sempre aqueles pedacinhos branquinhos e eu não entendia o que era aquilo. Durante mais de um ano, eu encontrava aquilo e eu sempre era enigmático, porque aquilo aparecia em vários lugares. Coitadinho de você. E com o tempo, eu comecei a perceber que eu comecei a engordar bastante e comecei a ter uma série de sintomas que não eram bem sintomas. Por exemplo, insônia, um período mais ou menos depressivo. Então eu percebi que não tinha mais aquela agudez, aquela vontade de fazer as coisas. Então aquela motivação caiu, o brilho nos olhos. E como eu viajava muito, por morar fora do Brasil também, por conta de trabalho, para mim começou a diminuir aquela vibração de fazer o que eu fazia. Compreendo. Você entendeu que você estava num embotamento geral, coitado. Geral, mas eu achava que era fruto, sei lá, da idade, falta de energia, esse tipo de coisa. Quem que não tem insônia? Certo, claro. Bom, mas enfim, quando chega um certo momento, eu um dia passo por uma loja, eu já estava vivendo em Lisboa, já não mais na África, mas passeando. Chegou numa loja, uma senhora me abordou e disse assim... o senhor deixou cair um proglote lá atrás? Na verdade, ela veio perguntar se eu conhecia a loja dela, num shopping. Eu olhei a loja e disse, não conheço. Ela disse, estamos com promoções de roupas íntimas. E eu disse, parabéns, né? Calma. Você fala isso para uma mulher que tem a borda vendendo roupas íntimas. Muito bom. Continue, Fernando. Mas enfim, né? Eu acho que eu tinha que ter assistido a tua palestra lá do Curitiba Social Mix antes de vir aqui, né? Que é a arte de ser entrevistado. Mas tá ótimo, ótimo entrevistado. Fala aí. Mas enfim, quando acontece essa abordagem, eu entro na loja
E ela diz assim para mim, você já não conhece a nossa marca de cuecas? Eu disse, não conheço. Ela me olhou como se eu fosse uma alienígena, né? E daí eu disse, eu não conheço. Ela disse, mas é maravilhoso, está em promoção, você tem que levar, tem que levar. Daí eu pensei, pô, essa senhora está desesperada. Acho melhor eu levar, porque deve ser algum sinal do universo que preciso ajudá-la, né? E eu levei. Só que era uma cueca box. Peraí, eu estava já imaginando que você tinha provado a cueca no provador da mulher, não? Bom, aí já é por conta da tua fantasia. Não, tudo bem, tá. Tem resumido. Você comprou a cueca embrulhadinha e levou para casa. Tá, levei para casa. Tá. E quando eu coloco essa cueca, a cueca box, ela tem uma particularidade que eu nunca tinha usado. Ela tem um elástico em cada parte que você põe a perna que prende na coxa. Já entendi tudo. Já entendi. Então, um dia eu estava num comércio do centro, passeando e tudo mais, e aí, de repente, eu percebo que eu tô com uma coceira. Uma coceira diferente. Ai, meu Deus, que horrível. Não, tá... E aí, né, que horrível. Não, e quem mandou perguntar agora? Vou ter que ouvir a resposta. Mas eu sou da área de educação. Fantástico. Eu acho que eu tenho que falar, porque se eu tivesse ouvido uma entrevista que nem a minha, e se eu tivesse visto um proglote no colégio, eu saberia o que era um proglote na primeira vez que eu vi. Eu acho que a gente não pode ter vergonha quando a gente está fazendo bem. Né? E aí, o que aconteceu? E ali no mais é engraçado, né? Ai, gente, engraçado porque era você, né? Não, porque eu tô aqui, né? Não era eu. Mas enfim, tá vivo. Quando eu cheguei lá, na loja eu pedi para usar a casa de banho e a vendedora falou assim, senhora, a nossa casa de banho é apenas para os funcionários. Daí eu disse, a senhora não está entendendo, eu vou usar a vossa casa de banho. Daí ela disse, eu vou lhe usar. Então tá. Daí ela me levou lá e quando eu tiro a calça, quando eu olho na cueca, tem lá aquele fragmento misterioso que eu já tinha visto em tantos lugares. Que daí você viu, veio de mim, porque você estava aqui dentro, certo? Exatamente, porque entendi. Como a cueca prendia o elástico na coxa, aquilo deveria ter vindo de dentro de mim. E aí o que eu fiz? Eu botei na mão e comecei a olhar para aquilo. O que é isso? E aquilo parece que tinha se mexido. Ai, meu Deus do céu. O que eu fui perguntar? Sensacional, né? Sensacional. Bom, enfim, eu posso continuar. Né? Deve. Não tem problema. Eu tô passando mal aqui, não tem problema. Ah, tudo bem. Deixa eu tomar um verniz, que tem farmácia aqui na frente da rádio, não tem problema. Aí. Bom, aí, quando eu ponho na mão, eu achei que mexeu, eu peguei o meu telefone e comecei a filmar, porque eu pensei o seguinte, bem, se tá mexendo, eu vou filmar, porque eu vou ter certeza, pode ser que seja produto da minha imaginação. E no fim, não é que estava mexendo mesmo, eu filmei o proglote e mandei para o meu médico no Brasil. Meu Deus. O meu médico disse assim, venha para cá que a gente trata isso. E quando eu tratei, ele disse que nunca tinha visto uma tênia de 8 metros de comprimento numa pessoa viva. Que foi o tamanho que ela media aproximadamente depois que eu expedi. E provavelmente você adquiriu comendo verduras mal lavadas, qualquer coisa parecida? Qual é a origem que vocês calculam que tenha sido? Bom, eu comecei a fazer uma linha do tempo para descobrir quando que eu comecei a lembrar assim, de ver os primeiros proglotes. Possivelmente, eu fiz uma viagem, uma ocasião, para o Egito. E no Egito eu tomei uma sopa num bom hotel. Embora tenha lido em toda parte que a água é extremamente contaminada lá, na cidade do Cairo. Compreendo. Eu acabei tomando por quê? Porque ao invés de ir no McDonald's, né, eu gosto de provar... Coisas locais. Isso, né? Coisas locais. Enfim, quando eu fui provar essa sopa, no dia seguinte eu lembro que eu tive muito vômito, tive muitos problemas de diarreia e aquilo meio que foi melhorando e melhorou. Mas depois de alguns meses daquela viagem que eu recordei que eu comecei a perceber aquilo. A água é um problema muito sério na África, mas aqui no Brasil também isso é endêmico. Bom, Fernando, você é um sobrevivente, obrigada por compartilhar conosco, de verdade, desculpa as brincadeiras, mas eu acho que isso é uma assunto seríssimo, tá? Exato. E você é também um sobrevivente, certo? Provavelmente este marco na tua vida mudou algumas coisas. E eu queria que você me contasse tudo. Conte-me tudo, não esconda nada. Como é que nós chegamos ao ponto de ser palestrante sobre esse tema, e não só sobre ele, sobre humor também? Vamos lá. Sobre humor também. Bom, o humor, ele surgiu na minha vida, posso dizer, por raízes também da minha família. Tio Gumi, minha avó Lindoca, até minha avó Lindoca... Você tinha um tio chamado Gumi? Gumercindo. Ah, Gumercindo. E daí era o tio Gumi. E a avó Lindoca, ela é uma pessoa que uma vez que entrou, foi entrar numa festa, ela foi visitar uma pessoa, e quando chegou lá, ela olhou, abriu a porta,
estava tendo uma comemoração, só que ela não tinha sido convidada. Ela abriu a porta, olhou que estava tendo aquela coisa assim, cheia de gente, ela não foi convidada, ela só arregalou o olho, deu meia volta e foi embora. Então, eu peguei e achei isso o máximo, e era um termo que a gente usava na família. Quando você faz isso em qualquer situação, você lindoqueou. Tipo, dá uma olhada e sai. Tá? Isso, mas tipo, você viu alguma coisa ou alguém, daí você lindoqueou. Então, a gente sempre tinha essas pegadas de humor, em família também, e eu escrevi, quando eu tinha lá uns 15 anos de idade, com alguns colegas do colégio, o Jornal Legal, que era um jornal de humor, do colégio, humor super preconceituoso para os tempos de hoje, né? Mas uma coisa que a gente se divertia bastante. E na minha vida profissional, eu sou advogado como você, mas... Quem não é, né? Quem não é. Você é advogado? Levanta a mão agora no trânsito, quem é advogado? Vai ter uma outra batida que tu não vai levantar a mão, né? Mas enfim. Tem gente até lá fora. Lá fora, nem Queiroz. Tá. Mas enfim, Falei pra você. Mas ainda bem que eu, um dia eu percebi que eu não estava me sentindo realizado. Tá. Porque, para mim, a satisfação da advocacia estava vindo mais de me livrar dos problemas do que de comemorar minhas vitórias. Compreendo. Você já não estava com prazer no processo. Isso. E também, assim, várias decepções de situações que aconteciam que eu comecei a perceber que eu tinha que ir para um outro lado. E eu dava meus cursos de oratória naquela época. E eu adorava dar aula. Eu fui professor de um cursinho pré-vestibular aqui em Curitiba. Pode falar o nome. O Positivo. Ah, que bacana. De química, isso? Esse química, comecei como professor assistente. Né? Eu sei que você tem aí convidados aí que também já passaram por essa trajetória. Sim, então o Mussolini está até hoje lá. O Mussolini já trabalhava lá naquela época? Sim, porque bom, faz tempo, né? Foi em 95 que eu entrei. Mas ele já era professor. Mas ele já era velho naquela época, imagina agora, então? Eu não sei, deve ter algum segredo dele na área 51, né? Certeza, boa. Não é possível, né? Ele e o Gilberto Inlato, né? Por favor, eles né? dormem no formol lá. Mas é uma coisa estranha, né? Nessa enciclopédia. Eles devem ter algum chip, alguma coisa. O Mari também. São 3 pessoas esquisitas do programa. Mas fazer o quê? Né? A gente convive bem com eles. O negócio é de se dar bem com eles e eles não pegarem ranço da gente, entendeu? Daí fica tudo bem. Mas sabe que depois que eu percebi que eu não estava me realizando profissionalmente, eu tive uma palestra de uma professora, uma psicóloga chamada Denise Ferreira. A Denise, psicóloga extraordinária, ela fez uma palestra para preparo emocional de alunos do vestibular. Eu disse, caramba, preciso chamar essa pessoa para fazer uma participação nos meus cursos de oratória. Ela tem que falar de emoções, não eu. E aí ela fez essa palestra e eu me senti, nossa, assim, tipo, eu era mais aluno que meus alunos. Então, eu, às vezes, dava um jeito de criar um curso para levar ela para eu assistir, entendeu? Perfeito. O que eu faço com o Gilberto? Mais ou menos isso. É truque, para assistir ela de graça, né? Muito bom. Pois é, e aí a Denise me trouxe essa ideia de, poxa, psicologia. Só que eu pensei, pô, eu tenho que fazer uma coisa. Fiz uma pós-graduação de saúde mental, mas vi que não era suficiente. Eu pensei, eu tenho que ser psicólogo. E aí fiz o vestibular, entrei na faculdade e comecei a cursar, só que toda vez que eu tinha aqui para aula de psicologia, acontecia um negócio muito louco. Tinha audiência. Eu não podia chegar para o cliente e dizer, olha, não fui na tua audiência porque eu tinha aula na faculdade, né? Ele não ia gostar. Mas é só estudar de noite, Fofolete. Mas na faculdade ela só tinha de manhã e tarde. Então eu não tive essa prerrogativa, apesar de não pagar mensalidade, mas você paga por teu tempo, né? E daí, o que aconteceu foi que eu tive que criar um plano para juntar dinheiro para poder estudar a faculdade sem ter a pressão de ter que trabalhar. E seria o plano perfeito para eu sair do direito e ir para a psicologia. Nesse momento eu já estava fazendo um mestrado na área de educação e tudo mais, e surgiu um convite para dar aula em Angola. E eu pensei, isso é perfeito. Como perfeito, cara? Você já tinha pego uma tênia lá no Egito, certo? É que a tênia, a gente fez uma linha do tempo da tênia, né? Tá. Eu, nesse momento, estava indo para a África ainda. Entendi. Você ainda não tinha pego a tênia. Entendendo? Desculpe, é que eu... Vamos lá, eu sei, é confuso, mas a gente vai seguindo. Quando chegou no ano de 2006, que eu já estava lá na África, dando aula e tudo mais, quando eu voltei, veio um convite. Você não quer ser diretor de ensino da gente e cuidar dos negócios lá, para a escola crescer, a escola de negócio, que eu dava aula no EB, numa escola de negócio em São Paulo, e por meio deles que eu fui para Angola. E eu disse, meu Deus, é perfeito, porque se eu for para outro país, eu vou ter que subestabelecer todos os meus processos, e ainda vou poder trabalhar, juntar minha grana e voltar e terminar a faculdade de psicologia. E foi esse o grande plano, né? Porque eu não sabia assaltar banco, né?
Então eu tinha que trabalhar. Aí busquei, fui lá, fiquei, só acabei ficando mais tempo que imaginava, né? Fiquei mais de 5 anos. E quando eu voltei, eu consegui fazer essa migração para a psicologia. Você se formou? Eu me formei, eu sou psicólogo, como você, maravilha. né? Então quem não é psicólogo? Mas quem Advogado, quem não é? Advogado e psicólogo, quem não é, não é verdade? Ah, isso mesmo. Que maravilha. E você conseguiu fazer a migração também. Ai, mas sabe que foi muito difícil, né? Porque você enfrenta muitas coisas. Primeiro que você tem que recomeçar uma carreira, né? Tô ligado. Mas um recomeço, assim, a psicologia ela te abre muitas frentes, né? Eu me dedico muito à área empresarial por causa da minha experiência executiva também. Então eu trabalho muito comportamento e tudo mais. Mas a clínica da psicologia é muito gratificante também. Então essa transição que eu fiz, eu sempre continuei escrevendo humor. Tem alguns livros de humor e eu publicava crônicas em jornais, às vezes em sites. Então, sempre encontro alguma coisa assim, né? Sempre tudo que eu escrevi tem um pouquinho de humor. Inclusive o curso, que eu até te agradeço por você. Então, nós estamos sorteando hoje. Então, olha, eu queria só para resumir, porque agora isso aqui é apenas um tira-gosto, tá, Fernando? Outro dia você volta com mais calma. Tá. É um tira-gosto para a tua palestra do Curitiba Social Media. Você está fazendo um workshop chamado Humoratória. Moratória do humor, é isso? Isso, é uma junção das palavras humor com oratória. Ah, show de bola. Ministrado pelo Fernando Boto, convidado de hoje. O curso acontece 22, 24, 29 e 31, 12 horas de duração, então 3 horas em cada encontro, calcula, né? O encontro será realizado no edifício Jorge Aloysio Weber, que fica na Augusto Severo, 1050. Quem tem dificuldade de se manifestar de forma verbal, é a esta pessoa que é dedicada a esse curso? É bem interessante, porque o curso, em outras edições que a gente já fez do Moratória, ele traz desde aquelas pessoas que têm absoluta dificuldade de começar, mas o curso, como ele mistura, ele é um trabalho de oratória com muitas técnicas de humor, a gente começa desde só assim, por exemplo, levanta a mão quem é bem extrovertido, a pessoa levanta as duas, né? Quem é tímido levanta a sobrancelha esquerda. Então, a gente começa muito gradativo. Perfeito. E começa com pequenas leituras de trechos, vai treinando dicção, postura, mas é tão gradativo que quando você vai ver, você está falando num grupo de pessoas. E claro que tem a sensibilidade da gente ver que tem pessoas que o limite delas é diferente. Nem todos vão atingir os mesmos potenciais, ainda que eu acredito bastante no desenvolvimento, né? Mas as pessoas precisam ter os seus limites respeitados. Tem muita gente que chega e diz assim, eu sou tímido. E a gente começa a perceber bem que ela faz uma distinção. Ela não é tímida, às vezes ela é reservada. Certo, ela em grupo maior, ela fica mais na dela, mas num grupo menor, por exemplo, ela pode também se manifestar de forma melhor. É isso, você vai observando isso. Exato, e principalmente no nosso cérebro, no sistema, no hipocampo, a gente tem as memórias mais recentes. Quando a pessoa tem boas experiências associadas a falar em público, porque a gente prepara o público para sempre sorrir, aplaudir, independente do resultado que a pessoa aprende. Então, a última experiência que ela vai passar a ter de falar em público é agradável. E isso vai influenciar situações futuras. Olha, uma excelente dica então, tá? Workshop Humoratória, ministrado pelo psicólogo e advogado Fernando Boto, que é o nosso convidado de agora. Fernando, então agora, só para encerrar, porque aqui o negócio civil, a Sapucaí é grande e o tempo ruge, tá? Me conta, o que é esse baralho aí, jogo de relacionamento? Bom, baralho erótico eu conheço, mas esse não. Não tem nada a ver? Não, bom, tudo bem. Já falamos de tênia, já falamos de cocô, o que custa falar também de baralho? Né? Dessa merda também, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Os baralhos, né? O jogo do relacionamento, ele constitui-se de uma tecnologia de ensino. Quando eu estava fazendo meu doutorado em educação, eu pesquisei o tema de humor. E eu sempre trouxe muito humor para minhas aulas, meus treinamentos, palestras, porque eu acho que o humor ele é essencial. As pesquisas da neurociência são impressionantemente robustas para dizer o quanto o humor tem que vir para a sala de aula. A escola se tornou um lugar que fala muito sobre a vida, mas não se vive mais lá dentro. Então, as emoções são muito reprimidas. Muitas vezes, as minhas pesquisas mostraram que os professores têm dificuldade de lidar, como manejar o humor como ferramenta, não é? E eu vou falar sobre esse tema no Curitiba Social Mix, né? Perfeito. O humor como ferramenta em mídias sociais. E a gente tem várias possibilidades. Eu desenvolvi o jogo do relacionamento. Se você puder, pega aqui, por exemplo, isso. Meu Deus Ela do céu. pegou o jogo do relacionamento de relações profissionais, que tem fazendo amizades, tem o de amor, aí casais. Pega uma aleatória e lê para mim. Vai. Ainda bem que eu falei profissional, gente.
Bafo. Você foi designado para informar um colaborador sobre a sua liderança que ele possui um hálito forte. Como faria? Ah, bacana. Pois é. Já fiz. Já fez? Já. Desculpa fazer a inversão de papéis, mas como é que foi isso? Bom, da maneira mais natural possível. Como a Karina já sabe. Karina, fale meu problema com cheiro, assim, por favor. Você comeu cocô? É não, isso? Nada. Só para você ter uma ideia, às vezes ela chega aqui, ela vai escovar os dentes 3 vezes antes de começar o programa. Porque eu tenho medo de ofender as pessoas com mau hálito. Eu tenho medo de mau hálito. Então, quando eu sinto o mau hálito de alguém, se essa pessoa trabalha comigo e é próxima, eu procuro dizer, olha, eu tenho essa questão bem forte, olha aqui tá minha escova de dente, eu sempre carrego, eu acharia que isso seria adequado para você. E eu nunca senti que, para quem eu disse, que não foram poucas pessoas, nunca senti que a pessoa levou a mal. Mas desse jeito, bem light. E principalmente, até porque a gente está no Light News, né? Claro. Mas veja uma coisa, né? A maneira que você fala, até o tom de voz, o jeito carinhoso, as pessoas se sentem protegidas. Sim, então, claro que o claro. amor a se dizer é essencial. Evidente, você não vai falar de forma ofensiva com a pessoa. Isso é uma coisa tão íntima. A minha mãe, que é falecida, coitadinha, né? Minha mãe ficou, uma época, começou a ter mau hálito, quando ela tinha uns 70 anos de idade. Disse, mãe, eu preciso contar uma coisa para a senhora. A senhora está com hálito de pessoa idosa. Meu Deus, como isso? Sim. Então, vamos tentar resolver. Comprei até um aparelho que media hálito. Comprei, você acredita? Tinha esse aparelho para vender na internet. Daí ela começou a usar. É um negócio bacana, sabe? E aí, então, ela começou a escovar de uma outra maneira e nunca mais teve esse problema. E ela sempre me perguntava, mas ela me perguntava agradecendo eu ter falado. Então, eu não acho que isso seja uma coisa ofensiva em absoluto. Você está ajudando a pessoa, né? Sabe, cada cartinha dessas daí, ela tem uma resposta já produzida antes para ajudar a trabalhar em situações de ensino, de treinamento. Perfeito. Essa daí, tem uma situação que eu achei muito legal, que o Max Geringer, ele falou, que ele diz o seguinte, se você quer saber se você tem mau hálito, você pega o teu pulso e você passa a língua, mas de preferência a parte mais interna da língua que você conseguir no teu pulso. Mas não conta para ninguém, né? E daí você espera, você pode fazer isso em público, mas eu não recomendo. Claro. Você pega e espera secar uns 10 segundos e cheira. Aquele é o cheiro que as pessoas estão sentindo. Ai, meu Deus. Então, se você cair de costas, você sabe que você precisa tomar uma providência. Quanta coisa eu aprendi hoje. Aprendi sobre como é que chama o proglote. Proglote. Que mais? Hálito, como medir meu hálito, minha vida mudou, viu, Fernando? Escute, você vai vir outra vez? Porque, olha, uma entrevista de 10 minutos, 20 minutos, já mudou minha vida, muita coisa muda ainda, né? Não, querido. Quem sabe da próxima vez te trago uma cueca de presente. Não. Sim, porque a cueca salvou a minha vida. Pode não, salvar. Desculpe. Não, menos, tá? Querido, Fernando, muito obrigado por estar com a gente. Você é também palestrante no Curitiba Social Mix, como eu também. Depois a gente vai, evidentemente, falar um pouco mais sobre o evento. Eu agradeço imensamente a tua presença. Tem gente elogiando o teu curso de oratória, tem gente que já assistiu e elogia profundamente aqui. A Kátia, já participei de um curso, adorei, excelente profissional. Então, olha, muito legal e obrigada por estar conosco, tá, querido? Muito obrigado, Maria. Entrevista boa é essa que não acaba nunca, tá? Depois a gente tem mais coisa para conversar, tá, querido? Valeu, obrigada.